Vamos abrir as nossas Bíblias outra vez no livro do Apocalipse, no capítulo 3, para lermos do verso 7 até o verso 13. E aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazemos uma palavra para a nossa meditação. Apocalipse, capítulo 7, capítulo 3 e o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Este texto, queridos, está inserido aqui no conjunto de 7 cartas que o Senhor Jesus vai enviar por meio do apóstolo João para as igrejas da Ásia. 7 aqui não significa necessariamente que haviam apenas 7 igrejas. Na verdade, há cidades aqui como Colossos, que tem a epístola de Paulo aos Colossenses, mas não tem a carta de Jesus aos Colossenses. O que o número 7 representa aqui no Apocalipse é a totalidade, a completitude. Então nós podemos pensar na realidade que as cartas eram endereçadas a todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. Portanto, a carta também é para nós, é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor aqui em Galinhos e aonde mais alguém estiver escutando esta palavra ou lendo esta passagem, é Jesus falando conosco. Nós vamos nesta noite então estudar aqui um pouco da mensagem do Senhor para a igreja que está ali na cidade de Filadélfia e para nós também, para tirarmos aqui preciosas lições. E como o Apocalipse é uma mensagem de esperança, foi escrito para a igreja como uma mensagem de esperança para quem estava em situação difícil, perseguida, sendo muitas vezes forçada pelo Estado a querer cumprir as normas do Estado, até mesmo no que diz respeito à adoração, havia o culto ao imperador. E essa igreja perseguida e com muitos problemas precisava decidir se ficaria do lado de Cristo ou se ficaria do lado de César. Então a mensagem do Apocalipse é esta mensagem de esperança. E nós vamos então trazer o estudo nesta noite com o tema Jesus vem breve, que é a grande mensagem de esperança que nós temos para a igreja em todo o Novo Testamento e especialmente nesta carta que vamos estudar nesta noite. No texto que lemos aqui, a carta ela é endereçada ao anjo da igreja ou ao pastor da igreja que estava na cidade de Filadélfia. Filadélfia era das 7
cidades que receberam as cartas do Apocalipse, a que era mais nova, a que havia sido fundada há menos tempo. Era uma cidade ainda relativamente nova, quando a carta foi entregue a ela, ou foi endereçada a ela. De onde veio o nome Filadélfia? Essa cidade foi fundada pelo rei de Pérgamo, chamado Átalo II, e ele fez isso em homenagem ou como um tributo ao seu irmão. Portanto, é daí que vem o nome Filadélfia. Filéu é o verbo grego para amar, um dos verbos gregos para amar, e adelphos é o nome para irmão. Então, Filéu adelphos, ou Filadelfos, é o nome desta cidade, que significa literalmente amor fraternal, ou amor ao irmão. Foi por isso que a cidade recebeu esse nome, e o próprio Átalo recebeu isso como uma marca, né, do Filadelfos, o que amava o seu irmão, que deu nome a esta cidade. A cidade sempre teve uma característica de lealdade, de firmeza. Inclusive eles, por terem sido muito ajudados pelo governo imperial, eles mudaram o nome da cidade, mas depois voltaram ao nome Filadélfia e permaneceram com este nome. Era uma cidade que tinha esta característica de resistência. Muitas vezes foi atacada por inimigos e sempre resistiu bravamente. Ali o principal deus adorado era o deus chamado Dionísio, ou Baco, na mitologia romana, né? Para os gregos, Dionísio, porque era uma cidade que estava numa região vulcânica, e as cinzas vulcânicas tornavam a terra muito fértil, então se plantava ali muitas uvas. Onde havia uvas, vinho, então o deus Baco, que era considerado o deus do vinho, era o deus adorado. Mas nós vamos ver que a perseguição que se dá à igreja aqui não é vinda dos pagãos, dos adoradores de Dionísio ou de Baco, mas sim dos judeus. Judeus é que estavam contra os crentes nesta cidade de Filadélfia. E aqui então nós vamos ver uma igreja que estava sendo perseguida, mas era fiel, era perseverante na palavra de Deus e que aguardava a volta de Jesus. Das poucas, das 7 igrejas que não tem nenhuma crítica do Senhor. Jesus não diz nada que eles estão fazendo errado. Jesus tem promessas. Jesus tem palavras de elogio a eles, mas não tem nenhuma crítica. Então é uma igreja que é um modelo para todas as igrejas, que nós devemos também procurar ser como esta igreja, que mesmo sendo perseguidos, somos fiéis ao Senhor, guardamos a sua palavra e aguardamos a volta de Jesus. Quando nós olhamos então para o texto, a primeira coisa que chama a atenção, depois de dizer que a carta está endereçada a Filadélfia, é que o autor da carta, Jesus, ele se apresenta, como ele faz em todas as outras cartas aqui. E quem é o Senhor que escreveu essa carta? Primeiro ele diz: isso escreve o que é santo, ou o santo. Quando ele diz o santo, ele não está apenas dizendo que ele é um santo, ou que ele tem essa característica, mas que ele é o santo por excelência, que é uma característica de Deus. Só Deus tem santidade absoluta, plena e própria. O homem só está num processo de santificação. Deus é santo realmente por si mesmo. Ao dizer que Jesus é santo, ele está dizendo que ele é separado de qualquer impureza e ao mesmo tempo está dizendo que ele é Deus. Ele é o Deus santo e totalmente puro. Mas ele diz também que ele é o verdadeiro, ou seja, ele é o genuíno. Também pode ter o sentido de dizer que ele é totalmente confiável, totalmente fiel. Há uma igreja aqui que é fiel,
Mas há um Senhor que é mais fiel do que ela. Há um Senhor que é totalmente fiel e confiável. Se essa igreja guardava a sua palavra, o Senhor muito mais guardaria as suas promessas que fez a essa igreja e a todas as igrejas. Jesus se apresenta como sendo o santo, como sendo o verdadeiro, o fiel. E também ele diz que é aquele que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. De onde vem essa figura da pessoa que tem a chave de Davi? Lá no livro de Isaías é contada a história do mordomo chamado Sebna, que não estava sendo um bom mordomo. Então o texto vai dizer que ele vai perder o cargo de mordomo e a chave de Davi, que é a chave de quem controla a cidade de Davi, de quem controla o acesso a Jerusalém, que é a cidade de Davi, vai ser dada a outra pessoa. Veja o texto de Isaías 22, o verso 20. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica. Ele está falando para Sebna, o mordomo que não estava dando conta do seu cargo. Ele diz: e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Veja que é exatamente essa referência que João, ou que Jesus está fazendo. Qual era essa figura? Era a figura de alguém que, portanto, tinha o controle da cidade de Jerusalém, que tinha a chave que abria os tesouros, as portas, que tinha a chave que controlava os acessos da cidade e que tinha autoridade para usar essa chave. Quando ele abria, ninguém fechava. E quando ele fechava, ninguém abria. Era quem realmente controlava o acesso da cidade. O que Jesus está dizendo, queridos irmãos, que ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele está querendo dizer que ele é quem dá o acesso a Jerusalém. No caso aqui, não a Jerusalém terrestre apenas, mas a nova Jerusalém que vai ser apresentada aqui. O que Jesus está dizendo então é que ele é quem dá acesso ao céu. Ele é quem dá acesso à morada na cidade celeste, na cidade santa. Que por ele nós temos acesso a esta cidade. E ele está dizendo isso para uma igreja que o texto diz que os judeus não queriam que eles tivessem qualquer acesso a Deus. Os judeus estavam perseguindo eles, como que os judeus fossem os que tinham o controle da religião, ou de Deus, ou do templo. E Jesus está dizendo para eles: não, quem tem a chave sou eu. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Só que diante de ti, ele diz: eu pus uma porta aberta. Glória a Deus. Aleluia. Ele abriu a porta para entrar na cidade celeste, na cidade santa, na nova Jerusalém. Foi ele, com a sua morte, que nos deu o acesso pleno a Deus. E a porta está aberta, ele diz, e ninguém pode fechar. Aleluia. Aquele que está salvo em Jesus, não tem ninguém que possa impedir esta salvação, não tem ninguém que possa impedi-lo de entrar na cidade santa pelas portas. Então ele, o Cordeiro, Jesus, o Santo, o verdadeiro, ele é quem determina quem entra na cidade do Rei, quem se torna a esposa do Cordeiro, quem habita na nova Jerusalém. Ele é quem determina isso, é quem tem a chave. E a porta está aberta, a porta da salvação está aberta então, a porta para se entrar nesta cidade. Alguns autores falam como que houvesse também uma ideia de missões. Essa cidade, ela estava posta no final de um território e aberta a outros territórios, de forma que ela funcionava também como uma espécie de missionária da cultura grega, da língua grega para aquelas regiões. Mas eu acho mais apropriado realmente entendermos a chave aqui como a chave
missões de pregação nesse texto para esta igreja. O que Jesus está dizendo é: eu tenho a chave, eu abri a porta da cidade santa, da Jerusalém, eu sou o que controla o acesso à cidade de Davi e vocês vão poder entrar porque a porta está aberta. Glória a Jesus. Ele vai dizer ainda no verso 9 que ele é aquele que ama os seus fiéis. Ele diz: olha, os judeus estão desprezando vocês. Os judeus não estão querendo dar a vocês o valor devido. Mas eu vou fazer com que eles se prostrem diante de vocês e saibam que eu os amo. Saibam que eu amo vocês, que eu te amo. Portanto, o Senhor que ama e provou na cruz esse amor quando Ele morreu por nós, é aquele que nos dá acesso pleno ao céu, à cidade santa. Por Ele, nós podemos entrar nesta cidade sem problemas. Agora, quem é os crentes que serão guardados aqui pelo Senhor? Nós vamos ver que Jesus vai elogiar esta igreja e vai dizer que eles, mesmo tendo pouca força, o que provavelmente quer dizer que era uma igreja pequena, que era uma igreja que não tinha muita expressão naquela sociedade, que era uma igreja que tinha talvez poucos membros, ou pessoas que não tinham muito poder aquisitivo. Era uma igreja com pouca força, mas eles guardaram a palavra do Senhor e não negaram o seu nome. E isso é o que é mais importante para Jesus. O importante aqui não é simplesmente que seja uma igreja grande, mas que seja uma igreja fiel, uma igreja que guarda a palavra. Jesus nunca esteve interessado, queridos, em simplesmente juntar gente, em ter uma multidão, mas Ele esteve interessado que houvessem discípulos que guardassem a sua palavra, que fizessem aquilo que Ele mandou que fizessem. Então eles guardaram essa palavra. A palavra que Jesus vai dizer, a palavra da paciência, ou da sua paciência, ou seja, a sua ordem de perseverar, eles guardaram. Ou para usar uma palavra muito em voga nesses dias, eles guardaram a palavra da resistência. Tem gente falando em fazer resistência. Pode fazer resistência, mas faça a resistência certa. Esta era uma igreja resistente. Se tinha uma igreja que guardou a palavra da resistência, era esta igreja aqui, a igreja de Filadélfia. Eles foram confrontados pelas pessoas mais importantes da cidade, mas eles não deixaram de guardar a palavra, de perseverar na palavra do Senhor. Lá em João capítulo 14, verso 23, Jesus já havia dito que guardar a palavra dele é uma declaração de amor a ele. Veja o texto. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é aquele que o Pai ama? Quem é aquele que é amado pelo Senhor? É aquele que guarda a palavra. Porque ao guardar a palavra, nós estamos dizendo que amamos a Jesus. Tem muita gente por aí que diz que ama Jesus, mas para provar esse amor, ele deve guardar a palavra de Deus. Ou seja, cumprir os mandamentos, andar naquilo que o Senhor prescreve para nós. Não adianta, irmãos, alguém querer ser crente em Jesus se não andar de acordo com a palavra. Não adianta ter o título de crente e não fazer aquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. No final, o que Jesus vai avaliar não é o tempo de crente que nós temos, não é se nós pertencemos a uma igreja grande ou pequena, não é se nós temos cargos na igreja. No final, o que Jesus vai avaliar é se nós guardamos a sua palavra, se fomos fiéis à mensagem e à ordem que Ele nos deu de perseverar nestes mandamentos. Isso é que é importante. Esses também são aqueles que, mesmo sofrendo perseguição, não negaram o nome de Jesus. Não negar o nome de Jesus significa não negar o próprio Jesus. Ou seja, não deixar de segui-lo, não deixar de ser discípulo dele. Isso é muito importante, queridos. Porque muitas pessoas, para ser populares, para ser aceitos na sociedade, acabam deixando Jesus. É
crente, mas de repente começou a trabalhar numa empresa e para poder crescer, o chefe não gostava muito de gente muito crente, o camarada começa a dar mais razão ao chefe do que a Jesus, a andar mais com o chefe do que com Jesus. Daqui a pouco está fazendo as coisas que o chefe faz e deixando de fazer as coisas que Jesus fazia. Isso é negar o nome de Jesus, é negar Jesus. Quantas pessoas não conhecemos? Era tão simples, andava com Jesus, de repente virou uma pessoa importante, enricou, alguma coisa assim, agora já não está mais andando com Jesus, e agora para ser aceito na alta sociedade, acaba seguindo os padrões dela e deixando Jesus. Essa igreja poderia ter feito isso, para ser aceito, porque os da sinagoga, os judeus que sempre foram grupos importantes em muitas cidades, estavam rejeitando eles. Para ser aceitos pelos homens, eles poderiam ter negado Jesus. Eles poderiam ter feito algo para ser mais populares. Mas não, eles foram fiéis, perseguidos, mas fiéis, rejeitados, mas fiéis, escanteados pelos homens, mas fiéis. Só que Jesus está dizendo, eu amo vocês, porque vocês são fiéis, e como vocês guardaram a minha palavra, eu guardarei vocês. Aleluia! Porque é isso que o Senhor valoriza, queridos. É aqueles que guardam a sua palavra. Ele diz, você é fraquinho. Glória. Mas você foi resistente. Você não tinha muita força não, mas você foi fiel. Não negou a minha palavra, não negou o meu nome. Esses que serão guardados pelo Senhor. Lucas capítulo 12, verso 9, Jesus já tinha avisado. Quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Significa que negar Jesus é ficar de fora desta cidade que Jesus abriu a porta. Significa que negar o nome de Jesus é perder a salvação, é perder o acesso à cidade santa, é perder acesso ao céu, a Deus, porque Jesus é a única porta que dá acesso ao céu. Se alguém negar Jesus, negou a salvação, negou a fé e não pode mais entrar por essa porta. Jesus vai dizer aqui nesta carta que naquela cidade havia judeus que deveriam ser judeus, se fossem verdadeiros, né, que temiam a Deus e também guardavam a sua palavra. Mas Jesus vai dizer aqui que eles são da sinagoga de Satanás. Ou seja, eles não eram judeus de verdade. Ele diz que eles mentiam. Porque em vez de estar fazendo o papel que deveriam fazer como judeus, ou seja, povo de Deus, eles estavam se tornando, acusadores do povo de Deus. O nome Satanás é exatamente esse, tem exatamente esse significado, de acusador. E lá em Apocalipse 12, 10, ele é chamado de acusador dos irmãos. Quando eles se tornaram acusadores, em vez de ser povo de Deus, eles se tornaram agora membros da sinagoga de Satanás, e não da sinagoga de Deus. Eles mentiam quando diziam que eram povo de Deus. Os judeus, queridos irmãos, nós vamos ver que eles perderam a sua herança espiritual quando eles negaram a Jesus, ou quando eles abandonaram o próprio Deus por causa da sua incredulidade. E aí nós percebemos aqui que há um contraste. Os fiéis que guardaram a palavra, a porta está aberta para eles. Os infiéis que trocaram a fé pela incredulidade foram cortados. Veja que lá em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, o verso 19 em diante, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ele está falando exatamente de Israel, que foi tirado daquela árvore verdadeira, e nós fomos enxertados como uma figueira brava que foi enxertada na figueira verdadeira. Ele diz, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. É porque eles foram incrédulos que eles perderam a sua herança espiritual. E tu estás em pé pela fé. É pela fé em Jesus que nós podemos estar realmente na figueira, na videira verdadeira,
na cidade santa. Então ele diz, não te ensoberbeças, mas teme. O erro de Israel foi exatamente se ensoberbecer, achando que já era povo de Deus e que nunca ia perder esta condição. Acabaram caindo na incredulidade e perderam. E agora essa igreja aqui, que é uma igreja pequena, a igreja de Filadélfia, uma igreja rejeitada, mas é uma igreja que é fiel, porque ela é fiel e não incrédula, ela tem acesso assegurado à cidade santa, ao céu e à salvação. Aleluia! Os judeus que negaram então a Deus, agora em vez de ser filhos de Deus, Jesus lá em João capítulo 8, verso 44, os chama de filhos do diabo, filhos da mentira, que tem por pai o diabo. E há um contraste aqui então entre o verdadeiro, que é Jesus, e o mentiroso e acusador, que é Satanás. E aí cada um precisa escolher de que lado está. Se está do lado de Jesus, do verdadeiro, ou do lado de Satanás, o mentiroso e o acusador. Essa igreja fez a opção por estar do lado de Jesus. Os judeus que são falsos aqui estão na realidade do lado de Satanás e, portanto, não têm acesso a esta cidade cuja porta está aberta para os fiéis. Esse povo, queridos, é que são os crentes que serão guardados pelo Senhor. E aí nós vamos ver exatamente quais são as promessas que Jesus vai fazer para a igreja, para aquela igreja e para nós também. A primeira promessa que Jesus faz, ele diz que como eles guardaram a palavra da paciência, ele diz no verso 10, também eu te guardarei da hora da tentação. É a promessa feita para eles. Jesus já tinha prometido que os judeus viriam prostrar os seus pés. Mas a primeira promessa dirigida para essa igreja é, eu te guardarei da hora da tentação. Essa tentação ele diz que virá sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Quando ele diz sobre todo mundo e os que habitam na terra, pode parecer redundante. É lógico que quem está no mundo, ou no mundo espacial, físico, são os habitantes da terra. Mas aí talvez o que Jesus esteja fazendo aqui é já uma distinção entre quem são os habitantes do céu, que vão entrar pela porta, e quem são os habitantes da terra, que não vão entrar nessa cidade santa. A tentação, a provação é para esses que estarão na terra. Então nós cremos, queridos irmãos, pela promessa do Senhor aqui, que diz que guardará a sua igreja da hora da tentação. Cremos que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E a igreja, portanto, não vai passar por este período de provação. E essa nossa posição é o que teologicamente se chama pré-tribulacionismo. Pré de antes e tribulacionismo de tribulação. Ou seja, nós cremos que Jesus vem antes da grande tribulação para buscar a sua igreja. Por que nós cremos nisso? Porque há muitos textos da Bíblia que nos apontam nesta direção, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e, portanto, não sofrerá a ira de Deus. Veja, por exemplo, o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. A primeira e a segunda carta de Paulo aos crentes lá em Tessalônica, ele fala bastante nas duas cartas sobre a volta de Jesus. No capítulo 1, verso 10 da primeira epístola, ele diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Alguém pode dizer, a ira futura aí é a ira de Deus. Mas a grande tribulação é um momento também de derramamento das taças da ira de Deus, conforme o Apocalipse vai nos mostrar no capítulo 6 em diante. E aí então nós cremos que a igreja não passará por este momento. Nós temos ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 8 e 9, que dizem: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Veja que aqui a fé é necessária, o amor é necessário, e a esperança
de Jesus nos salvar é necessária também. Ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui mais de uma vez que a igreja não vai experimentar esta ira de Deus, que também será derramada em grande medida no período da grande tribulação. Lucas capítulo 21, Jesus falando aqui no seu sermão profético, ele vai dizer, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O dia que Jesus vai vir para buscar o seu povo. Ele diz, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Veja que a expressão é parecida com a que João utilizou aqui sobre os que habitam na terra. Então Jesus diz, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele diz que os que orarem, os que vigiarem, os que perseverarem, poderão evitar estas coisas, que ele fala que haveria uma grande calamidade, que no sermão profético Jesus vai falar também de um período de uma tribulação muito grande, como nunca houve antes. E ele diz que então os crentes podem evitar todas estas coisas. Há outros textos que reforçam esse entendimento de que a igreja não passará pela grande tribulação. Há uma profecia lá em Daniel que fala das 70 semanas de anos que estão determinadas para acontecer, e elas estão determinadas para Israel, e nós entendemos que 69 semanas se cumpriram desde que Daniel deu essa profecia. São semanas de anos, ou seja, cada semana é de 7 anos. 69 se cumpriram até quando Jesus veio ou começou o seu ministério. E aí então nós entendemos que começou uma nova era que a Bíblia chama de o tempo dos gentios. O tempo da profecia para os judeus foi suspenso, faltando uma semana das 70 de Daniel. E a época da igreja está acontecendo. O calendário profético para Israel está parado. Mas falta uma semana ainda, uma semana de anos. São 7 anos. E esse período, então, nós entendemos que é exatamente a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. Mas se as primeiras 69 foram direcionadas para Israel apenas, nós entendemos que a última semana da profecia de Daniel também se relaciona apenas com Israel. A igreja não sofrerá isto que acontecerá nesta última semana, porque ela não estará aqui na terra. É interessante que quando nós olhamos para Apocalipse, você vai ver que no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro que nós estamos estudando, a igreja está ali. As cartas são para ela. Mas no quarto capítulo em diante, quando Deus começa a mostrar o que vai acontecer no período da grande tribulação, as taças, as trombetas, a ira de Deus sendo derramada, o juízo sobre Babilônia, a mulher e tudo mais, a igreja não é mencionada mais, do capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse. Todos esses acontecimentos aqui na terra, os selos que serão abertos, as taças que serão derramadas, a ira de Deus, as trombetas que soarão, não há nenhuma menção da igreja durante este período. Quando é que a igreja volta a ser mencionada em Apocalipse? No capítulo 19, quando há as bodas do Cordeiro, e em seguida quando ela vem com ele para reinar sobre a terra. Então nós entendemos que o período da grande tribulação é um período para os habitantes da terra, é um período para aqueles que vão ficar aqui na terra. E a igreja não passará por esta tribulação. Há um outro entendimento na teologia chamado pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou pelo menos por parte dela. Só que nós vamos ver que Jesus prometeu que viria breve, cedo.
fala da iminência da volta de Jesus. E nós vamos ver que esse nosso entendimento da volta de Jesus antes da grande tribulação, no meu ver, é o que melhor cumpre esta ideia, essa expectativa de Jesus voltar a qualquer momento, ou seja, da iminência da volta de Jesus, que é a próxima promessa que Jesus faz a essa igreja. Ele diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação. E no verso 11 ele diz: eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu venho sem demora. O vir sem demora aqui quer dizer que Jesus viria a qualquer momento. Que eles teriam que estar numa expectativa que Jesus poderia vir a qualquer instante. Por isso, eles deveriam guardar a sua coroa. A coroa que é o símbolo do vencedor, daquele que chegou até o final e não perdeu a sua fé, a sua carreira espiritual. Jesus diz então para eles: eu venho sem demora. A iminência da volta do Senhor, ou seja, a ideia de que Ele pode voltar a qualquer instante e nós precisamos estar preparados. É uma doutrina, irmãos, que tem muitos textos que vão fundamentá-la muito bem aqui nas Sagradas Escrituras, especialmente, obviamente, no Novo Testamento. Jesus falou sobre isso nas outras cartas. Quando nós olhamos lá no capítulo 2 e o verso 5, ele está falando à igreja de Éfeso e ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, senão brevemente eu virei a ti. Jesus fala da vinda dele, mas nesse caso, se a igreja está caída, ele virá para trazer juízo, ou seja, na sua vinda isso vai trazer juízo. No capítulo 3, o verso 3, quando ele escreve à igreja de Sardes, também ele diz: lembra, pois, do que tem recebido e guarda e arrepende, se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão. Como ladrão não é para roubar, e sim inesperadamente. Né? A mesma figura que Jesus já tinha utilizado lá nos evangelhos. Lá no final do livro, Jesus volta a falar e assegurar essa verdade, quando ele diz, capítulo 22, verso 7, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja que Jesus sempre está avisando que volta a qualquer instante. E que nós devemos guardar a sua palavra, guardar o seu mandamento, ser fiel àquilo que ele nos manda. Nos evangelhos, queridos, nós temos muitas referências de Jesus dizendo que viria a qualquer instante, que nós não sabemos a que hora ele virá, que nós devemos estar preparados. No chamado Sermão Profético, capítulo 24 e 25 de Mateus, que também está presente em Marcos e em Lucas, Jesus vai falar várias vezes sobre o vir a qualquer instante, o vir inesperadamente, e nós precisamos estar preparados para isso. Ele contou inclusive diversas parábolas. A parábola da figueira, olha, vocês vejam a figueira e quando ela tem frutos e tal. A parábola do servo mau, que disse, não, o Senhor vai tardar, então ele começou a bater nos outros. A parábola das 10 virgens, que dormiram e não estavam preparadas para quando o Senhor chegasse. A parábola dos talentos, que o Senhor voltou e veio prestar contas com aqueles a quem ele tinha dado alguma coisa, que precisavam ser fiéis. Há muitas referências. Veja, por exemplo, no capítulo 24, verso 42, Jesus diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, ele pode vir a qualquer instante. Ainda que façam quase 2000 anos que Jesus disse essa palavra, mas ela continua vigente, atual, da mesma maneira. Ou seja, ele pode vir a qualquer instante e nós precisamos estar preparados. Veja ainda em Marcos capítulo 13, verso 33, ele diz, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. E vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo.
há uma necessidade de estar-se pronto, preparado, vigilante. Por quê? Porque Jesus pode vir a qualquer instante. É o que ele está dizendo à igreja lá de Filadélfia. Uma igreja perseguida, mas que recebe esta palavra de esperança. Eu venho a qualquer instante. Esteja pronto. Fique preparado, porque eu venho sem demora. Eu venho breve. Eu venho a qualquer momento. Nós vamos encontrar, queridos, sobre a vinda do Senhor, diversos textos, como já dissemos. No capítulo 24, é o chamado sermão profético, alguém fica achando muito complicada a coisa, porque ali há muitas referências de sinais do que aconteceria. Só que nós temos que olhar bem para este capítulo e ver que nem tudo que está ali diz respeito à vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Por quê? Porque ali os discípulos fizeram uma pergunta que tem 3 partes. Veja o texto de Mateus 24, verso 3. E estando assentados no Monte das Oliveiras, Jesus tinha acabado de passar pelo templo. Os discípulos olharam aquele templo enorme, que era o templo de Herodes, que era assim, muito maior do que o templo de Salomão. Jesus, eles admirados, Senhor, olha que templo magnífico. Jesus disse, não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles ficaram preocupados, como é que pode? Esse templo levou dezenas de anos para ficar pronto. E Jesus disse que vai se acabar num instante. Aí então o texto diz, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, ou seja, quando é que a queda de Jerusalém e a destruição do templo aconteceria? Depois, que sinal haverá da tua vinda e depois do fim do mundo? Mundo aqui, a palavra não é a palavra para mundo físico, e sim para esse mundo ou esta era que nós vivemos agora. A pergunta não é quando é que a terra vai ser destruída, e sim quando é que vai acabar esta era que nós estamos vivendo. Jesus vai responder no sermão profético essas 3 coisas. O que vai acontecer até Jerusalém ser destruído, o que vai acontecer antes da sua vinda e o que vai acontecer antes do final dessa era para os judeus ou para os gentios. Então ali é preciso enxergar bem o que é que Jesus está respondendo. E às vezes nós vamos encontrar algumas coisas que parecem estar tanto uma referência à queda de Jerusalém como à vinda do Senhor ou o final desta era. Não é um texto fácil de se interpretar, mas é preciso olhar para ele sabendo disso. Há diferentes coisas sendo respondidas ali. Agora Jesus fala da sua vinda e diz que sinais acontecerão. E esses sinais, queridos, já estão praticamente todos cumpridos. Se os sinais já se cumpriram, Jesus pode voltar a qualquer instante. Alguém diz, não, mas Jesus falou lá sobre sinais no céu, sobre as potências do céu serem abaladas. Sim, mas quanto tempo demora para isso acontecer? Isso pode acontecer agora, em um segundo, e logo em seguida Jesus pode voltar. Então nós precisamos ver que a vinda do Senhor, ela é iminente, ele pode vir a qualquer instante, essa vinda pode acontecer a qualquer instante. Mas nós olhamos para alguns textos da palavra de Deus e fazemos distinção entre a vinda do Senhor para o arrebatamento e a sua vinda em glória para estabelecer o milênio. Por exemplo, Tito, capítulo 2, o verso 13, que o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que nós devemos viver nesse presente tempo sóbria, piamente, e nós também devemos aguardar a bem-aventurada esperança, que é a esperança da volta de Jesus, que Paulo vai falar muito dessa esperança nos seus escritos, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda para cumprir a esperança e o aparecimento da glória. Os pós-tribulacionistas acreditam que as duas coisas acontecerão no mesmo instante. Jesus vem
A igreja é arrebatada e logo em seguida volta com ele para a terra ou vem para a terra para implantar o milênio, para reinar com ele. Nós acreditamos que há um intervalo de 7 anos. Jesus vem, leva a sua igreja para o céu. 7 anos aqui na terra acontece a grande tribulação. Depois Jesus vem com a igreja para estabelecer o seu reinado. Porque nós temos outras evidências aqui também nas Escrituras. Por exemplo, o apóstolo Paulo, como eu já disse, escrevendo aos irmãos lá de Tessalônica, tanto na primeira quanto na segunda epístola, ele falou muito sobre a vinda do Senhor. Na primeira epístola, ele disse que Jesus viria para buscar os crentes. Parece que alguém estava preocupado, dizendo, mas os crentes que morreram vão perder o arrebatamento, então morreram de graça, não vão para o céu. Paulo escreve para dizer, não, Jesus vem buscar os vivos e os mortos. Olha o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, veja que Paulo se inclui aí no grupo que ele achava que estaria vivo no arrebatamento, ou seja, ele esperava Jesus voltar a qualquer instante. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo aqui não vai falar sobre Jesus trazer juízo sobre os homens, ele não vai falar sobre Jesus destruir os iníquos, ele não vai falar sobre Jesus reinar, ele só fala que Jesus virá, buscará a sua igreja, que ele virá, no capítulo 5, logo em seguida ele diz que ele virá como um ladrão, mas isso será para aqueles que não estão esperando, para nós que somos do dia, nós não seremos pegos desprevenidos, porque estamos preparados. Então ele dá certeza que Jesus vem buscar a igreja. Na segunda epístola, a Tessalonicenses, a questão é outra. Parece que alguém disse assim, olha, Jesus voltou e vocês nem perceberam. E agora que ele voltou, vocês ficaram. E Paulo então vai explicar que não é assim. Porque se Jesus tivesse voltado, o anticristo já estava reinando. Mas ele não estava ainda reinando. Olha o texto de 2 Tessalonicenses. Ele vai dizer que o espírito do anticristo já está no mundo, mas ele só vai realmente reinar, o homem da iniquidade só vai aparecer quando alguém que o detém seja tirado. Quando esse for tirado, é que o homem da iniquidade, o anticristo, vai poder operar. O texto diz assim, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele diz, não é assim não. Se Jesus já tivesse voltado, então o anticristo já tinha aparecido. Ele vai aparecer. E ele continua no verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Já existia o mal. O anticristo sempre está preparado. Ou seja, o diabo sempre tem que ter alguém preparado para ser anticristo a qualquer hora. Porque quem determina o calendário não é ele. É Jesus que determina o calendário. Ou é o Pai que determina o dia que Jesus vem buscar a sua igreja. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele tem que ter um anticristo pronto, alguém para assumir esse papel. Ele diz então que o mistério da injustiça já opera, mas há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Alguns crentes antigos até achavam que esse que seria tirado seria o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo não pode ser tirado da terra, ele é onipresente. Não tem nenhum lugar no universo que ele não esteja, ou que ele possa simplesmente deixar de estar ali. Então nós entendemos que quem será tirado é a igreja. Que o Espírito Santo, por meio dela, tem esse ministério de contenção do mal, de contenção da operação da injustiça. Então nós entendemos que alguém será tirado do meio,
Alguém que hoje é o que detém que esse anticristo possa tomar conta do mundo. E nós entendemos então que este alguém é a igreja. Quando ela for tirada, o Espírito Santo encerrará esse ministério que ele tem hoje na terra por meio dela, de contenção do mal. E então o anticristo vai ter liberdade para agir, para operar. Por isso nós entendemos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não passará pelos dias do anticristo. Aqui no texto de Apocalipse, quando ele diz que como guardaste a palavra também eu te guardarei da hora da tentação, a preposição no original usada aqui fala de alguma coisa que é guardada, sendo tirada dali, guardada para fora dali. Essa preposição é usada lá em capítulo 17 de João, quando diz: peço que não os tire do mundo, mas que o livre do mal. Alguém diz, está vendo? Ele permanece no mundo. Não, mas ele não permanece no mal. Ele diz, não os guardes, mas não os tire do mundo, mas que os livre ou guarde do mal. E de fato, Jesus, o que ele orava não tire os discípulos daqui, mas tire eles completamente do mal. E ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou completamente, não há nenhuma comunhão dos crentes com este mal, com o maligno. Então nós entendemos que a igreja, ela será arrebatada e ela precisa estar preparada para isso. Jesus mandou nós observarmos os sinais que antecederiam a sua volta, ou que mostrariam que ele já está às portas. Mateus capítulo 24, Jesus vai falar sobre isso. 1 de Pedro capítulo 4, verso 7, ele diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Hora nenhuma ele vai dizer assim, não fiquem muito preocupados, porque o anticristo nem começou a reinar ainda, então ainda tem tempo. Não, ele diz assim, o fim já está próximo, estejam preparados. Jesus pode voltar a qualquer instante. Nós vamos encontrar os apóstolos então ensinando sobre essa necessidade de estar preparados. Nós entendemos, queridos, que o pós-tribulacionismo, ele não cumpre bem este papel de deixar a igreja preparada para a vinda de Jesus a qualquer instante. Porque se a igreja vai passar ainda pela grande tribulação, alguém pode pensar, então Jesus não pode vir hoje. Primeiro tem que o anticristo aparecer. Depois que ele aparecer e houver um governo mundial, aí é que se conta pelo menos 3 anos e meio ou 7, e é quando Jesus pode vir. Mas nenhum apóstolo deixou esse tipo de mensagem para a igreja. O que eles deixaram para a igreja é: Jesus pode vir hoje, esteja preparado, fique pronto. Não espere por ninguém esse negócio de anticristo, não. Esteja preparado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, como nós já citamos. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Veja que ele diz que esse momento que a vinda do Senhor virá, que a vinda do Senhor acontecerá, ele diz que é um momento quando as pessoas vão achar que está tudo em paz e segurança. Mas esse ambiente de paz e segurança não combina com o ambiente da grande tribulação. Então nós entendemos que haverá paz e segurança, Jesus vem, aí é que começa a grande tribulação. Porque se for para Jesus vir na grande tribulação e o povo está dizendo, não, está tudo em paz e segurança, não bate bem essa ideia que a grande tribulação, ainda mais quando começarem a serem derramadas as taças da ira de Deus sobre ela, não haverá nem paz nem segurança, coisíssima nenhuma. Então nós precisamos estar preparados. Aqui nós vamos ver que é necessário permanecer, portanto, em Cristo, perseverar, guardar a sua palavra, ser fiel a Ele. É essa característica que Jesus está elogiando nessa igreja. E Ele diz, eu venho sem demora. Mas em seguida Ele diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a
a tua coroa. Então é preciso permanecer firme em Jesus e aguardar a sua vinda. Nós vamos encontrar textos, como por exemplo Hebreus capítulo 10, quando ele diz: porque necessitais de paciência ou de perseverança, né? Paciência aqui sempre tem esse sentido de perseverança. É a mesma coisa aqui no texto que diz que guardaram a palavra da sua paciência. Necessitais de perseverança para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ah, mas eu já aceitei a Jesus, não estou fazendo o que agrada a Deus. Ele diz, mas agora tem que perseverar para poder alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja que ele está falando sempre. Jesus vem a qualquer instante, mas um pouquinho de tempo ele vai vir. Mas não recue, não. Não abra mão da sua fé. Não deixe de perseverar, não. Não deixe que a sua coroa seja tirada. 1 de João, capítulo 2, verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Veja que alguém pode ser que na vinda de Jesus fique na realidade perturbado, que ele vai trazer juízo, vai trazer tribulação para aqueles que não estão preparados. Então ele diz, permaneçam nele, guarde a palavra dele, não negue o nome dele, persevere em manter a sua coroa, aleluia. É esses que perseverarem que poderão estar de pé no dia do arrebatamento, estar firmes e encontrar o Senhor. 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo diz, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A salvação é para aquele que persevera nestas coisas. É para aquele que continua na palavra. Aleluia. Para poder alcançar a promessa da vida eterna. Jesus diz, eu vou guardar você, mas já que eu venho a qualquer instante, guarde o que você tem. Guarde a palavra, guarde a sua fé. E nós só podemos fazer isso, irmãos, pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos capacita a guardarmos a fé, a perseverarmos em Cristo. Por isso que Paulo diz que nós não devemos receber a graça de Deus em vão. Aqui ele está falando para uma igreja, e uma igreja fiel, perseverante, mas uma igreja que ainda podia perder a sua coroa, se não vigiasse. E ele diz, eu venho sem demora, mas guarde para ninguém tomar a sua coroa. Guarde para que ninguém tome a sua coroa. O tomar aqui não quer dizer que o diabo ou alguém possa vir tomar a sua salvação, mas quer dizer que a sua salvação só está assegurada se você permanecer em Cristo, perseverar na fé, como essa igreja estava fazendo. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, que há muitos indícios que favorecem este entendimento. Lá em Apocalipse capítulo 19, nós vamos ver que o que vai ser mostrado a João é que vai ser anunciada as bodas do Cordeiro. A igreja vai se casar com Jesus, né? A noiva do Cordeiro vai celebrar a sua festa de união eterna com Ele. Mas quando fala ali das bodas do Cordeiro, logo em seguida fala da volta de Jesus. E diz que ele vem acompanhado, ele tem as vestes salpicadas de sangue. Mas aqueles que vêm com ele, vêm vestidos de linho finíssimo, branco e puro, que é a mesma descrição que é dada para as vestes da noiva do Cordeiro. Veja o texto, Apocalipse 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A igreja aqui nessa figura de Apocalipse está vestida de um linho fino, branco, puro, resplandecente. Depois lá no mesmo capítulo 19, já no verso 14, ele vai dizer que Jesus vem vestido de
de uma veste salpicada de sangue, tendo na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vem acompanhado, diz, e seguiam-nos os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestes de linho fino, branco e puro. Quem são esses que vêm acompanhando Jesus? A sua noiva, a sua igreja. Então ela já casou com ele, e agora é que ela vem com ele para reinar. É verdade que dentro do entendimento do pós-tribulacionismo, poderia ser que num segundo a igreja fosse para o céu, recebesse o galardão, celebrasse as bodas do Cordeiro. Por quê? Porque no céu o relógio não está contando no mesmo tempo aqui na terra. É verdade que isso poderia acontecer, mas nós entendemos que há um intervalo entre o arrebatamento, porque precisa haver aí as bodas do Cordeiro, o galardão de Cristo, e depois a igreja descer com Cristo para reinar. Isso pode acontecer em um segundo, mas nós entendemos que vai demorar 7 anos, que é o tempo da grande tribulação. Há um intervalo, isso é certo. É necessário que isso aconteça, porque a igreja que desce aqui acompanhando Jesus, ela já está casada com ele, já celebrou as bodas aqui na figura que o Apocalipse traz. E nós entendemos que esse tempo é exatamente o tempo da grande tribulação, ou seja, aqui na terra está havendo a grande tribulação, no céu está acontecendo as bodas do Cordeiro e a igreja está celebrando essa festa. Fim da grande tribulação, Jesus virá com a sua igreja. E aí quando ele vier, diz o texto, que ele vai vencer os seus inimigos, que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, que Satanás será preso por 1000 anos, e aí começa o milênio, que é esses 1000 anos que Jesus reinará sobre a terra, juntamente com a sua igreja. É isso que vai acontecer. Jesus vai reinar no milênio, juntamente com os habitantes da Nova Jerusalém, que é a igreja. Essa cidade, né, vai estar próximo à terra. Ali diz que Deus vai enxugar todas as lágrimas e vai fazer com que os crentes herdem as bênçãos que foram prometidas. Aquele que vencer vai herdar todas essas coisas. Aleluia. Aquele que perseverar firme até o arrebatamento da igreja vai ganhar, aleluia, todas as recompensas que o Senhor prometeu. Apocalipse capítulo 21, versos 5 em diante, o texto é extraordinário. Ele diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, glória a Deus. Essa é a promessa que nós temos, queridos. E nós precisamos então estar preparados para encontrar com o Senhor. Há ainda promessas que ele faz a este que vencer. E ele diz: o que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. A história diz que lá em Filadélfia tiveram terremotos, vários, alguns muito grandes. Quando tinha um terremoto, o povo tinha que sair da cidade e morar no mato, de cabana, porque a cidade era destruída, inclusive os seus templos. Mas o que Jesus está prometendo para eles é: quem vencer nunca mais vai precisar sair de lugar nenhum. Ele vai ser como uma coluna firme no templo de Deus. Ou seja, não haverá mais instabilidade. Você vai ter uma salvação eterna. Ele vai dizer também, portanto, que os que entrarem na cidade santa nunca mais vão sair da presença de Deus. Ele vai dizer ainda: escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Que significado isso tem? O nome de Deus significa a posse, que nós pertencemos a Ele. Agora nós somos dele para todo sempre. O que vencer? O nome da cidade significa cidadania. Você pertence a essa cidade, não sai daqui mais. É do céu e não sai mais nunca. E o novo nome de Cristo. Imagine, Jesus vai ter um novo nome lá no céu.
O que é esse novo nome? Quer dizer que a gente não vai conhecer mais ele por Jesus, vai chamar de que nome? A questão do nome aqui não é que não vai ser mais chamado de Jesus. É que haverá uma revelação muito maior sobre quem ele realmente é, que até hoje nós não conhecemos. Lá em 1 de João, capítulo 3, o verso 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glória a Deus. Lá nós vamos ver, queridos, lá no céu nós vamos ver como Jesus realmente é. Se hoje nós vemos Jesus como sendo maravilhoso, como sendo extraordinário, como sendo um Deus amoroso e gracioso que deu a sua vida por nós, no céu haverá um novo nome, ou seja, uma comunhão muito maior e reveladora. Nós estaremos com Jesus e então poderemos conhecê-lo de uma maneira muito maior e mais especial. Mas quem tem essa esperança, João diz, purifique-se a si mesmo, esteja preparado, esteja pronto. Jesus pode voltar a qualquer instante e essas promessas são para aqueles que vencerem. Então a mensagem que nós temos aqui nesta carta, queridos, é a mensagem de Jesus para a sua igreja, dizendo: eu venho a qualquer momento, permaneçam fiéis. Guarde a minha palavra, guarde a sua fé, guarde a sua coroa, esteja pronto, porque eu venho sem demora, eu venho a qualquer instante. É a mensagem de Jesus. Nós esperamos a qualquer momento o Senhor raiar nas nuvens e arrebatar o seu povo. Não esperamos o anticristo aparecer primeiro para depois Jesus vir. Não esperamos mais sinais, porque os sinais já estão cumpridos. E se há ainda algum sinal que falta se cumprir, as potências do céu serão abaladas. Alguém entende que os astros, o sol, a lua, vai sofrer algum tipo de abalo muito grande. Mas isso pode acontecer agora. E Jesus voltar em seguida. Então não há por que ficar esperando ainda coisas acontecerem. Os sinais estão cumpridos. O que falta ainda pode acontecer a qualquer instante. Jesus pode raiar nas nuvens ainda essa noite, ainda nesse instante. Ele pode descer antes que esse vídeo se termine e esse culto acabe. Jesus pode descer e buscar a sua igreja. E a palavra para aqueles que estão esperando é: permaneça fiel, esteja preparado. Eu venho, mas você guarde a sua coroa. Ele nos abriu a porta da salvação, garante que essa porta está aberta. Ele é quem tem a chave, ninguém fecha aquilo que ele abriu. Mas para passarmos por essa porta, nós precisamos perseverar, porque aqueles que perseveram, que guardam a sua palavra, são aqueles que irão habitar na Nova Jerusalém com ele. Nós precisamos então nesta noite, queridos, trazer essa palavra ao nosso coração para perguntar: se Jesus voltasse agora, se ele voltasse hoje, se ele voltasse nesse instante, nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Estamos prontos para encontrar com Ele? Se ainda necessitamos de nos preparar, então temos que correr, porque Jesus breve voltará. O Senhor está voltando e nós não podemos mais ficar sem esta perseverança, sem esta expectativa e sem essa certeza que Ele virá para buscar a sua igreja. Jesus vem breve, Ele está voltando, os sinais estão cumpridos. A volta do Senhor pode acontecer a qualquer instante. Não podemos ficar desapercebidos. É esta a mensagem para nós nesta noite. É esta a mensagem dos evangelhos para a igreja. É esta a mensagem do Apocalipse. Cedo veio. Guarda, bem-aventurado é aquele que guardar as palavras deste livro. Nós precisamos então, queridos, nos preparar, estar prontos, permanecer fiéis e guardar a palavra do Senhor. Jesus está voltando e Ele pode vir ainda hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.